Bororó é música, Bororó é história, Bororó é bem Brasil. Eu sou Alexandre da Maia e você está ouvindo Bororó, a música no Brasil do século XX, com suas histórias, caminhos, personagens, ritmos, pessoas, lugares e tudo mais, aqui na nossa Rádio Pública do Distrito Federal. Ela mesma, a Rádio Cultura do DF, 100.9, porque Bororó também é cultura. Pessoal, o Bororó de hoje vai falar de um dos maiores músicos da história da humanidade, eu diria. Um músico que realmente fez a diferença por onde passou, que fez a vida de muita gente mais feliz e partiu recentemente, aos 89 anos. Refiro-me aqui a ninguém mais, ninguém menos que Hermeto Pascoal. Ele mesmo, gente. Hermeto foi um gigante, um dos maiores que o Brasil teve e talvez um dos maiores que o mundo já teve na sua arte. Uma arte livre, uma música livre, uma música, como ele dizia, universal. Mas a gente vai falar desses detalhes da música universal mais na frente. Vamos às origens, Hermeto, gente, nasceu num povoado chamado Olho d'Água, que fica ainda num distrito na época, antes de ser município, no distrito de Lagoa da Canoa, que era município de Arapiraca, em Alagoas. Isso mesmo. Nosso querido Hermeto nasceu no mato, nasceu na roça. E a experiência dele na roça fez com que ele tivesse um outro olhar para os sons, para os animais, para a natureza, para tudo aquilo que envolvia aquelas suas origens. Ele, muito jovem, ele dizia, que ele, quando nasceu, ele já era música. Ele se via como música. E isso é uma coisa muito forte, porque ele, com 6, 7 anos de idade, já fazia tipo um pífano do talo da mamona ou do talo de outros vegetais e ficava tocando para os passarinhos. Segundo ele, os primeiros passarinhos saíram, mas na verdade foram chamar outros. De repente, quando ele via, estava tudo coalhado de passarinho, cheio de bicho, olhando Hermeto tocar e fascinado com aquela coisa toda. Então Hermeto tem um fascínio por tirar som de tudo que se podia imaginar. O avô dele era ferreiro e com as sobras dos ferros que ficavam na atividade dele, ele ficava Hermeto pendurava esses ferros e ficava tirando o som desses ferros. A mãe dele, Dona Divina, chegou a perguntar ao avô se aquele galeguinho tinha algum problema, se tinha algum problema qualquer, E o avô simplesmente disse, não, ele só está tirando som, ele está fazendo música. Então o Hermeto, gente, ele é musical desde sempre, desde muito jovem, desde que ele se entende por gente. Ele também costumava dizer que o primeiro choro dele ao nascer, já era música. Então Hermeto é uma pessoa fascinada por sons e fascinado por tirar sons de instrumentos nem sempre convencionais ou de objetos que não são vistos normalmente como instrumentos musicais, como chaleira, por exemplo, e até tirar som de porcos, como a gente vai falar mais na frente. Bom, nesse primeiro bloco a gente vai ouvir músicas dos primeiros trabalhos de Hermeto como músico gravando, A gente vai ouvir elementos do Sambrasa Trio e do clássico dos clássicos Quarteto Novo, formado por ele, Theo de Barros, Ayrton Moreira e Heraldo do Monte. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai ouvir O Ovo, composição de Hermeto Pascoal para o Quarteto Novo. Vamos ouvir Vim de Santana, de Theo de Barros, que também está no disco do Quarteto Novo. E vamos ouvir Sambrasa, de Ayrton Moreira, para o disco do Sambrasa Trio. Uma das primeiras experiências de Hermeto como músico gravando, uma experiência fonográfica. É o grande Hermeto Pascoal aqui no nosso Bororó, porque você já sabe, malandro? Bororó também é cultura.
Você está em 100,9 Rádio Cultura FM, ouvindo Bororó com Alexandre da Maia.
Hermeto, gente, tinha um irmão também albino chamado Zé Neto, com quem ele fazia dupla e tocava quando era criança. Então, Hermeto começava a tocar em forrós, em bailes, quando era muito pequeno. E ainda muito jovem foi bater no Recife. Exatamente, ele e Zé Neto, para tocarem na Rádio Jornal do Comércio. Foi no contexto em que ele conhece outro grande albino, outro grande músico da história da nossa música brasileira, que é Sivuca. E Sivuca e Hermeto automaticamente já se entrosaram, e o próprio Sivuca dizia que ele via em Hermeto essa chama forte da música, né? Própria de uma pessoa que tinha visão e que ao mesmo tempo pôde ver em Hermeto esse destaque, essa proeminência, essa promessa, né? De que ele poderia ser um músico de destaque para além de qualquer fronteira. Então, Hermeto e Zé Neto tocavam, e depois dessa experiência ele foi para o Rio de Janeiro e ficou oscilando entre Rio e São Paulo, mas sobretudo no Rio, né, a cidade onde ele mais morou na vida. E uma experiência interessante de Hermeto como músico foi aquela bancada pela Ródia, em desfiles de moda que a Ródia fazia naquela época, né, no final dos anos 60. Que primeiro teve a experiência do Quarteto Novo, como eu falei, né, que gravou inclusive um disco pela Odeon, e a gente já ouviu aqui 2 faixas desse disco, mas eu me refiro aqui à experiência do Brazilian Octopus. Exatamente, gente. E o Brazilian Octopus também lançou um disco que é fabuloso, e você vê Hermeto ali começando, né, ainda no início da sua construção como músico, e a gente vai ouvir aqui músicas desse disco, porque é um disco difícil, é um disco raro e ao mesmo tempo marcante na história da música brasileira, porque eram músicas feitas para adornar desfiles de moda, mas que elas tinham tanta força, tanta candência, que elas transcendiam essa função meramente decorativa na hora de fazer um desfile ou coisa que o valha, né? E aí você tem músicos do mais alto quilate também nesse projeto do Brazilian Octopus, né? Como o próprio nome diz, são 8 pessoas, né? Você tem, por exemplo, Cido Bianchi fazendo os teclados, que era do Jongo Trio, cara importante na nossa música também. Você tinha um dos guitarristas, era Lenny Gordin, ou Lenny Gordon, se você preferir, o grande chinês mais brasileiro da nossa música, né? Um guitarrista que ficou conhecido por ser uma chave de referência na guitarra, sobretudo no contexto da Tropicália. Você tinha o alemão, o Mick Stocker, também um grande músico, outro grande guitarrista, que tem uma composição que a gente vai ouvir aqui, né? Ou seja, eram músicos de alto gabarito, músicos de destaque e que faziam música para desfile de moda, mas que, como a gente sabe, essas músicas são muito mais importantes e transcendem esses limites do desfile. Então a gente vai ouvir desse disco do Brazilian Octopus, que é um disco de 1969, a gente vai ouvir Rodosando, uma homenagem de Hermeto Pascoal para a própria Ródia. Vamos ouvir Chavê, também de Hermeto, e vamos ouvir Canção Latina, essa do Mick Stocker com letra de Vitor Martins, mas a gente vai ouvir aqui a versão instrumental que tem no disco. É Hermeto Pascoal e sua história aqui no Bororó da Cultura.
Você está em 100,9. Rádio Cultura FM. Ouvindo Bororó, com Alexandre da Maia.
Uma história curiosa da vida de Hermeto foi a que aconteceu no 7º Festival Internacional da Canção, promovido pela Globo no ano de 72. E, como a gente sabe, o ano de 72 era o ano do governo Médici, né? Era um período do governo Médici, ditadura militar daquele jeito, né? A ocasião diz respeito a uma música chamada Serearei, uma canção que Hermeto compôs e fez arranjo todo chique, com orquestra, com tudo que você puder imaginar. E quem iria defender a música, né, a expressão que se usava na época para quem iria cantar a canção, iria apresentar a canção no festival para o júri, era ninguém menos que Alaíde Costa, a grande Alaíde Costa, exatamente. Só que tinha um porém. Hermeto queria colocar porcos em cima do palco para poder tirar som deles, né? E a gente sabe como isso foi importante também, tempos depois, no disco Slaves Mass, né? A Missa dos Escravos, em que ele vai tirar som de porcos no estúdio, né? Ele não, Ayrton Moreira, na verdade, né? Eles simplesmente conseguem os porcos e gravam nos Estados Unidos esse disco. Mas vamos voltar para a história, né? Então, Hermeto pediu para sua mãe, Dona Divina, confeccionar uns coletes para os porcos e, na hora da apresentação, ele iria colocar os porcos no palco. E o pessoal da ditadura militar, que enxergava problema em qualquer coisa, né, ou enxergava subversão em qualquer coisa, achava que a presença daqueles porcos era uma forma de crítica ao regime, uma forma de você criticar a ditadura. Resumo da ópera: impediram os porcos de subir ao palco, desligaram os microfones, Serearei não foi apresentada e, pior, Alaíde Costa ficou com fama de subversiva, né? Ela chegou a perder alguns contratos porque imaginavam que aquela apresentação seria parte de um movimento subversivo. E vejam, a Alaíde Costa subversiva, nada a ver, né? E isso para vocês verem como era a paranoia do regime militar naquele período, né? Uma coisa que realmente não tinha sentido algum, não tinha forma nem conteúdo algum. O que Hermeto queria fazer era arte e mostrar que era possível que os porcos colaborassem com o som, né? Dessa forma não usual dele, mas ao mesmo tempo conectado com isso que ele chama de música universal. Uma música que envolve muito ensaio, mas ao mesmo tempo muito improviso. Um tipo de música que você não consegue definir, né? Esse é que é o lance de Hermeto. A música dele é uma música indefinível. Ele toca todo tipo de ritmo, muitas vezes vários ritmos numa mesma música. E isso faz com que, para muita gente, a música de Hermeto soe estranha, soe diferente. Diferente ela é, estranha não. É simplesmente uma forma de manifestar a sua pluralidade e a sua conexão total com a natureza, com o mundo e com todos os objetos, e que você pode tirar som de qualquer coisa, basta você ter aquela sensibilidade. E na verdade isso é que é o toque de Hermeto, o sentir. Hermeto insistia muito que ele queria primeiro sentir para depois entender, porque só sentir é que faz com que você tenha uma noção intuitiva das coisas, porque ele mesmo se dizia uma pessoa 100% intuitiva. Então, gente, nesse bloco vamos ouvir 3 músicas desse gênio da nossa música, né? Vamos ouvir Coalhada, do seu disco Hermeto. Vamos ouvir Bebê, um clássico do repertório dele. E vamos ouvir a suíte Norte-Sul, Leste-Oeste. Hermeto Pascoal, ou Hermeto, né, como muitos preferem, Pascoal, aqui na nossa Rádio Cultura FM de Brasília 100,9. Porque você já sabe, Bororó também é cultura. Você está em 100,9 Rádio Cultura FM, ouvindo Bororó, com Alexandre da Maia. E boi!
Você está em 100,9 Rádio Cultura FM, ouvindo Bororó, com Alexandre da Maia. Uma das características de Hermeto é essa entrega total à música, essa devoção absoluta à música que é notável e que isso reverbera na maneira como ele tocava todos os instrumentos que você puder imaginar, né? Ele era de fato multi-instrumentista, de tocar piano, tocar saxofone, tocar clarinete, tocar violão, enfim, um instrumento que desse para ele, ele aprendia e tinha muita facilidade com a música, né? Graças a essa devoção que eu mencionei aqui. E isso se espalhava também para sua banda, né? A famosa Nave-Mãe, que já se chamou Hermeto Pascoal e Grupo em outros momentos, mas que fazia shows antológicos, shows que lotavam os lugares e ao mesmo tempo duravam 3, 4 horas de duração. Há relatos em que Hermeto tocava até a hora do teatro fechar, Hermeto e a banda, e quando o teatro ia fechar, eles iam embora e saíam em procissão, tocando sem parar, até o dia raiar. Então é como se a música fizesse um chamado, como se a música tivesse uma força tal que a música impedia que eles parassem de tocar. Como se o ato de tocar ali no show fosse uma catarse tão grande, mas tão grande que não tinha como parar para poder fazer qualquer outra coisa ou colocar um ponto final num show de 1h30. Não, os shows eram longos, shows extensos e que muitas vezes acabavam depois do próprio estabelecimento onde o show acontecia estar fechado. No caso do Recife, por exemplo, tem um show antológico no Centro de Convenções de Pernambuco, em que a banda saiu pelo Teatro Guararapes, escada acima, e foram desfilando até o estacionamento e ficaram tocando horas e horas e horas e horas e horas sem parar, né? Isso mostra a força de Hermeto, isso mostra o compromisso dele com a música e isso explica também o sucesso internacional dele, né? Ele foi inicialmente para os Estados Unidos a convite de Ayrton Moreira e Flora Purim para fazer trabalhos para eles, e Hermeto se destacava também como arranjador, né, gente, e orquestrador. Ele não era só músico nesse sentido. Ele fazia arranjos e fazia orquestração, trabalhou em vários arranjos de vários músicos diferentes, como a gente sabe. Um antológico que a gente já falou aqui dele foi o Imira Tairipi, disco seminal de Taiguara, né? Então Hermeto fez um sucesso muito grande fora do Brasil. Teve a história célebre da luta de boxe dele com Miles Davis, né? Que ele conheceu Miles Davis e Miles Davis ficou impressionado com o albino brasileiro, como ele chamava, e isso foi um dos elementos que cristalizou essa vida de Hermeto fora do Brasil, em apresentações até o fim da vida, né? Hermeto Pascoal tocava em vários lugares do mundo e ele levou sua música para o mundo e levou o nome do Brasil para o mundo. Respeitadíssimo por todos os grandes músicos, Hermeto nos deixou, mas na verdade só a matéria dele que foi embora, né? A música é eterna e a música fica e segue conosco até hoje e seguirá por todo sempre, porque Hermeto não é uma pessoa limitada apenas pelo período em que ele viveu nesse plano terreno, né? Ele compôs milhares de músicas e as músicas estão aí para falar dele, falar sobre ele e tecer todas as homenagens e os elogios que ele merece. Então, gente, para fechar esse programa, vamos ouvir Slaves Mass, né, a Missa dos Escravos. Vamos ouvir um tema que ele compôs para sua esposa, né, a primeira esposa, porque ele viveu mais de 40 anos, intitulada Pra Você, Ilza. E, por último, numa versão de Big Band, né, numa versão Hermeto Pascoal e Big Band, Obrigado, Mestre. E é com esse sentimento de gratidão que a gente se despede nesse plano terreno do grande mestre Hermeto Pascoal. Viva Hermeto Pascoal!
E você acabou de ouvir mais uma edição do Bororó, isso mesmo. A música no Brasil do século XX, aqui na Rádio Cultura FM do Distrito Federal, a nossa rádio pública. Por quê? Porque Bororó, malandragem, também é cultura. E lembre-se sempre, não deixe a vida passar sem Bororó. Um abraço e até a próxima! Alexandre da Maia e Rafael Dorsa falam sobre a história da música brasileira no Bororó. Todas as segundas, às 21 horas, com reprise às quartas, 11 horas, aqui na 100,9.